Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os amados estão em pé, eu quero convidá-los a abrirem vossas Bíblias em Efésios, ou seja, o primeiro texto, Romanos 8, versículo 6, e depois Filipenses 3, 2 e 13. Primeiro, Romanos, e eu vou pedir a gentileza do nosso irmão do Data Show colocar ali para a gente ter uma noção maior do texto. Romanos 8 e 6 diz assim: porque a mente da carne é morte, mas a mente do Espírito é vida e paz. Versículo 7. Porquanto a mente da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. Agora vamos para Filipenses 2 e 13. Vamos ver a tradução que o irmão tem ali. Perdão, irmãos. Filipenses 3 e 13. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Repita esse verbo comigo: alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, novamente, repita o outro: esquecendo-me das coisas que atrás ou para trás. Aqui está para trás. Atrás e para trás. Depois nós vamos ver as diferenças disso aí. Para trás ficam e avançando para que estão diante. A NVI vai dizer adiante. Adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Meus amados, tomem os vossos assentos. Eu vou pedir que o irmão depois coloque esses dois textos para a gente dar a sequência. Mas antes eu quero dar a minha palavra de gratidão, primeiro a Deus, por voltar a Uberlândia. Desde sexta-feira estou aqui com os amados irmãos. Rever o pastor Alvo é sempre uma alegria, um bálsamo. Uma alegria mesmo, de verdade. Tem um abraço da Mantumico hoje. E ela não está por aí, né? E apesar da maré que os senhores estão enfrentando, às vezes a maré fica alta, né? Misericórdia. O Deiso inventou de arrumar um probleminha aí vem a morte do... Então, tem hora que o vento sopra. Mas é nos vendavais que a gente prova a nossa capacidade de superar. Estar com os demais pastores, pastor Márcio, Daniel, evangelista Daniel, esse abençoado, fugiu o nome dele. William, estar com vocês, os demais pastores todos, pastor Eurípides, pastor Gerson, viram por aí, ali o pastor Gerson, se tornou um amigão, Deus te abençoe, pastor Gerson. E agradecer pelo convite, me fazer o convite para participar com os estudantes de teologia. E foi muito prazeroso da minha parte poder contribuir com a minha obra sobre o tema Caminhos, Descaminhos na História da Liturgia Cristã. Eu me senti muito honrado de ter escolhido. Às vezes, quando uma faculdade escolhe, ou um instituto escolhe uma das obras da gente fica bem feliz. E eu já tive esses privilégios e quero louvar a Deus por esse momento tão especial.
Meus irmãos, eu sei que hoje está uma dificuldade hoje para cultuar, pregar, né? Porque hoje todo mundo está de olho na tela, né? Todo mundo querendo saber quem ganhou. Os irmãos estão mais ou menos assim, o celular aqui e a Bíblia aqui. Vem com uma olhadinha ali. Mas vamos fazer uma pausazinha, vamos prestar atenção no que tem aqui hoje a palavra. O prefeito de vocês já ganhou. Já está na bênção. Eu estou preocupado com o meu lá. Estou orando a Deus que a gente eleja lá alguém que ame a Deus e que abra as portas, que não feche as portas, no sentido de não travar as coisas para a igreja. A igreja precisa demais dessa parte de CNPJ, né? Se a gente esquecer disso, a gente fica travado aí, né? E os irmãos nessa hora ajudem muito a igreja não... Aí alguém diz, não, a igreja não precisa, a igreja espiritual não. Mas a física precisa sim. A gente às vezes paga um preço alto quando eles resolvem atravessar no caminho. Mas com certeza Deus tem algo para nós aqui essa noite e depois a gente vai sair e saber os resultados. Eu também estou doido para saber o resultado igual você. Vamos segurar um pouquinho e vai ser bênção. Meus queridos irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para esse texto. Eu não lembro se... Me parece que um dia eu dei uma pinceladinha nesse assunto, mas quando eu cheguei aqui, eu estava orando ao Senhor e eu vi esse moço falando com tanta ousadia, e ele repetiu e repetiu sobre fardos e fardos e fardos, e cansaço, e dificuldade, e cansaço. E eu falei, meu Deus do céu, parece que ele está batendo no meu rosto, dizendo, acorda, né? E eu vou falar o que estava no meu coração. O texto que li com vocês, eu quero começar por Romanos 8:6, que diz assim, porque a mente da carne é morte, mas a mente do Espírito, presta atenção aí, que o Espírito aí está com E maiúsculo, é o Espírito de Deus, é vida e paz. Quando ele pega o versículo 7 e diz, porque a mente da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus. No versículo 6, quando ele diz, porque a mente da carne é morte, ele está falando da cultura deste mundo. Aquilo que nós recebemos no nosso dia a dia, no nosso processo formativo. E isso quer dizer para nós que cada um de nós matamos um leão todos os dias para estar aqui no santuário. E eu venho observando que a igreja vem cansando um cansaço espiritual, não é físico, porque vocês têm carrões para vir à igreja. Está um problema sério de estacionamento, tem mais carro do que gente. Dá a impressão que os carros vêm sozinhos para a igreja. E os pastores não vencem, a gente não vence. Graças a Deus a igreja que eu pastorei é quase uma chácara de estacionamento. Dá para pôr 150 carros. Mas uma maioria das igrejas sofre com estacionamento, porque tem mais carro do que gente, irmão. Parece que até os adolescentes vêm de carro para a igreja. Então não é cansaço físico normalmente. E eu me lembro que, eu não sou tão velho assim, sou jovem ainda, mas eu me lembro que minha mãe fazia a pé para vir à igreja, no barro, e ela ia na madrugada orar. Eu era pequenininho, ela fazia eu levantar da cama e levar ela, junto com ela de companhia, para orar na madrugada da igreja. A gente fazia isso e a gente não sentia o cansaço que sente hoje. Então o cansaço hoje é mais mental, espiritual. E os crentes chegam na igreja todos assim, ai meu Deus, que dificuldade, que luta para chegar na igreja. Aí tem uns irmãos que vêm dar uns testemunhos aqui, aí as irmãs dizem assim, mano, ai que difícil, está tão difícil. Parece que vir na igreja virou um suplício, irmãos. E aí todo mundo que toca departamentos da igreja vive cansado, uma dificuldade, e reclama porque não tem tempo para cumprir as suas outras agendas. Mas esse cansaço está muito estranho, ele é mais espiritual do que físico, porque nós temos tudo nas mãos hoje, casa boa, carro bom, tudo de bom. A gente não faz 3, 4 dias de ônibus, a gente faz de avião, então tudo é mais fácil hoje, mas nós estamos muito mais cansados do que os irmãos de 3, 4 décadas atrás. Então é tempo de cansaços espirituais, mas o Senhor nesta noite nos dá um alerta. Levantemos as nossas cabeças e enfrentamos esses leões de todos os dias e nos rendemos a Deus.
E ele diz que a mente do espírito é vida. Por quê? Eu tenho dois espíritos em mim. Eu tenho meu espírito natural com E minúsculo, mas eu tenho o Espírito de Deus em mim com E maiúsculo. A partir do momento que eu aceitei a Jesus, eu passei a ser portador do Espírito Santo de Deus. Então eu estou aqui fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Por um outro lado, esse cansaço tem a ver com o secularismo. Estamos muitos amigos do mundo, muito consciente da carne, pouco consciente do espírito. Daí o cansaço bate. Quando nós estamos avivados espiritualmente, a gente fica mais vivaz, a gente fica mais corajoso. E o texto de Romanos 8, 6 e 7 vai nos dar esta ideia. Nós combatemos contra a cultura desse mundo todos os dias. E quando nós damos vazão à cultura desse mundo, à mente da carne, nós enfrentamos, nós entristecemos a Deus. E aí eu vou com vocês agora para Filipenses 3 e 13. E veja as palavras do apóstolo Paulo nesse texto. E aqui vai um alerta aqui, irmãos que estão de namoro com o neocalvinismo, estão de namoro com a doutrina da missão integral, estão virando desigrejados, estão virando mochileiros da fé, estão virando nômades, trocando para lá e para cá de igreja. Isso é sinal de cansaço, de fastio. Quando nós começamos assim, é porque há um fastio espiritual. Parece que os hinos não tocam mais. Os meninos aqui cantaram um hino tão maravilhoso. Eu chorei quando eles cantou. E quando essa orquestra tocou, irmão, que coisa maravilhosa. Eu consegui olhar um pouco para o céu e dizer: Senhor, receba a minha adoração aqui essa noite, porque eu não posso ter fastio no santuário. Eu preciso ter vida nova. Aí Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado. Diga comigo, alcançado. Essa expressão, esse verbo que Paulo usa no particípio aqui, ele desmonta a ideia do neocalvinismo que a nossa nova geração está usando. As comunidades estão pregando isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Aí você pode pintar e bordar que você já está salvo. Isso não é verdade. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Não olhe aqui para mim. Paulo dizendo: não fica olhando a minha cara e achando que eu sou o cara que eu estou salvo. Eu estou lutando para não perder a minha salvação. Aí ele diz assim: não julgo que haja alcançado. E vai usar uma adversativa na sequência, uma conjunção adversativa, e diz assim: mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me, e observa que aqui é um verbo de ação, é um gerúndio, eu preciso me desvencilhar desses embaraços. O moço pregou aqui, e ele falou dos fardos. As pessoas passaram a ser amantes de fardos, fardos espirituais, fardos de vaidade, fardos de tantas coisas. E o Paulo está dizendo: eu estou na jornada, estou correndo para ser salvo. Tinha um doutor no tempo da Reforma Protestante chamado Bilne. E o Bilne era da época que a Igreja Católica ensinava que ler a Bíblia ficava doido. Então ninguém ousava pôr a mão na Bíblia, porque Bíblia é só para o clero, para o Papa e os monges. Ninguém punha a mão na Bíblia, porque a igreja ensinou que quem lesse a Bíblia ficava doido, e quem tinha poder de interpretação é só o clero. E aí o Bino um dia chegou e viu uma Bíblia que William Tyndale havia traduzido. E o William Tyndale foi morto por causa disso, porque traduziu a Bíblia para o inglês. E aí ele chegou no instante, estendeu a mão para pegar a Bíblia e lembrou: a minha igreja disse que eu não posso ler a Bíblia, senão eu vou ficar doido, que eu não tenho direito de ler, e não sou eu que tenho o poder de interpretar. E tirou a mão de volta. Mas a intenção era maior, e ele pôs a mão na Bíblia. E quando abriu num texto que Paulo disse: eu, o maior dos pecadores, mas estou salvo em Cristo Jesus, estou lutando pela salvação e alcancei a graça.
Então ele pensa, mas Paulo, esse grande homem, se ele sentem assim, então eu também posso fazer parte disso. E diz que leu a Bíblia com uma fome tremenda pela palavra de Deus. Mas nós não fazemos isso, que somos com fastio. Mais tarde esse Bilnes, Dr. Bilnes, foi morto na fogueira, porque entendeu a palavra de Deus e não aceitou as ordenanças do clero. E o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que nós precisamos esquecendo das coisas que atrás ficam. Agora eu quero fazer uma diferença entre atrás e para trás. Bem, é muito importante a gente entender essas diferenças. Eu gosto da NVI nesse caso aqui, que a ideia para trás, ela nos clareia melhor a mente e nos faz entender com mais clareza. Mas uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, em busca do prêmio. Avançando para as que estão diante, e aí, aqui é uma interjeição, e eu diria também que você poderia entender diante ou adiante. A NVI vai dizer adiante. E ela diz assim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. O que nós estamos vendo no ensinamento de Paulo é mais ou menos isso. Paulo está chamando, William, me ajuda aqui agora. Paulo está chamando a atenção dos irmãos, está dizendo, olha, eu tenho um alvo, William, você tem um alvo. Qual é o teu alvo? É Jesus. Aonde o William quer chegar? Todos aqui têm um alvo? Quem tem um alvo aqui? O nosso alvo é Jesus. E que Paulo está dizendo, ó William, não tira o olho de mim, me imita como eu sou imitador de Cristo, porque eu estou seguindo um alvo. E esse alvo a gente não pode perder, muita gente já perdeu o alvo. E ele está dando a nós essa lição, fixe no alvo, já te chamo de volta, fica fixado no alvo, porque é muito fácil você perder esse alvo. Mas como é que eu faço para não perder o alvo? O que acontece é que os nossos problemas, as nossas dificuldades, vai nos tornando mais perdidos. Eu estava lendo uma matéria científica sobre as aves migratórias, e aquele texto falava de umas avezinhas chamadas tarântulas douradas, uns pássarozinhos com 100 gramas de peso, tamanho pequenino. E aqueles pássaros, eles vão para o Canadá na época do verão no Canadá. E lá eles botam e chocam os seus ovos, criam os seus filhotes, e quando chega o tempo da migração de volta, eles começam a fazer as revoadas. Então, quando chega a hora daquela nova geração de filhotes voar, eles fazem um teste com eles e voam com aqueles pássaros, fazem as revoadas deles, e de repente eles miram o alvo. E eles fazem uma trajetória de aproximadamente 3.000 a 4.000 quilômetros. Mas o que me chamou a atenção é a precisão científica, que os cientistas diziam, como é que essas aves conseguem saber o norte para onde vai? Se elas errar 1 grau no seu voo, elas se perdem na imensidão do mar e cai e serve de alimento dos peixes. Ou seja, essas avezinhas sabiam certinho o alvo. Se elas errassem 1 grau, elas poderiam morrer. E aí ele começa a explicar como é que essas aves sabiam a direção. E não tem outra explicação, somente o Criador para dar essa orientação para essas aves, fazer um voo de 4.000 quilômetros e não perder o alvo, somente na direção do Criador. E aí eu comecei a chorar lendo aquele texto. Eu estava num momento em ambiente acadêmico, e eu comecei a chorar ao ler aquele texto, e pensei, a igreja do Senhor é assim, nós estamos como aves migratórias, nós não podemos errar o alvo. A minha sorte, e eles cantaram esse hino maravilhoso, a minha sorte que eu tenho o Espírito Santo que me conduz, e eu pensei, eu estou fazendo um voo para o céu, e eu não tenho medo de errar, porque o Espírito Santo está em mim, e ele veio do céu, ele conhece o caminho do céu, e vai me levar no lugar certo. Agora, quando você perde a direção, você cai no mar da vida, e se afasta de Deus.
Você é uma ave migratória, você está aqui de passagem. Mas o mesmo Espírito que veio do céu, está conosco até a consumação dos séculos, é o Espírito que nos conduz todos os dias, nos dando a orientação a caminho do céu. Quantos aqui estão certos de que não vão errar nenhum grau desse voo? O voo é para o céu, aleluia, aleluia. E eu quero pensar aqui em rápidas palavras com vocês. Nós precisamos pensar, há uma mentoria em nós. Há pessoas que são mentoreadas pelo diabo e outras são mentoreadas por Deus. E outras são mentoreadas por si próprio. Eu louvo a Deus que os crentes são mentoreadas pelo Espírito Santo de Deus. Por mais que você tenta mentorear a sua vida, você mesmo como homem carnal, mas tem hora que você dobra os seus joelhos e diz: Senhor, dirige a minha vida. Em qualquer momento que você vê um dos irmãos dobrar o joelho e orar, ele está pedindo a direção. Todos os dias eu peço a direção, porque eu sou mentoreado pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que me diz para onde eu me devo conduzir. Aleluia. Então eu preciso pensar algumas coisas, e aqui eu quero entrar na parte final dessa nossa meditação essa noite. Deixando o passado pelo futuro. Há muita gente que está morrendo no caminho porque os seus olhos já são voltados do passado. O passado, você olhando na viagem, olha para o retrovisor, você vê o passado, mas como experiência para você avançar. Existem pessoas que parece que se alimentam só do passado e esquece que está inserido numa geração nova de jovens, de garotos, de crianças. E ele precisa interagir com essa nova geração e sempre lembrar: o mesmo Deus que atuou 30, 40 anos atrás é o mesmo Deus que está aqui hoje na sede em Uberlândia. É o mesmo Deus que quer aliviar o seu fardo aqui hoje. Ele não mudou, é você que mudou de posição. Ele continua sendo o mesmo Deus. Eu me lembro quando eu era garoto, meu pai foi camponês e até os 15 anos eu fui camponês. E eu pedi, em determinado ano eu pedi para meu pai, já estava virando hominho, amarrando a calça já. E eu disse: pai, deixa eu fazer uma roça para mim. E o meu pai ia viajar e ele deixou eu e a minha irmã e meu irmão mais velho, fizemos uma roça. E daquela roça eu comprei minha primeira bicicleta Monarca pneu balão. Naquele tempo era chique demais, era como você ter uma motona hoje. E eu fiquei tão feliz com aquela moto, com aquela bicicleta, uma pobreza terrível, eu fiquei tão feliz com aquela bicicleta. E depois, mais tarde, as coisas foram mudando. Mas eu estou aqui hoje, eu não vou ficar olhando para o passado, irmão, pedindo uma bicicleta Monarca. Imagina o pastor Alves pedindo uma mula arriada. O que você vai fazer com a mula arriada? O que eu vou fazer com uma bicicleta toda enfeitada, todo cheio com farol e sinaleiro? Não tem nada a ver com isso mais. Agora, se eu hoje estou vivendo aqui e eu posso falar: Senhor, me dá uma Hilux, eu vou continuar orando, me dá uma caminhonete. A bênção de Deus é a mesma, irmãos. Se a Monarca naquele tempo era um grande presente de Deus, se eu posso ter e tenho uma caminhonete hoje, por que eu vou ficar atrás de uma bicicleta? Por que você vai querer um cavalo, uma mula arriada? Queira a bênção de Deus hoje aqui. Ele é o mesmo Deus que abençoou no passado e tem bênçãos maiores. Tem gente que vive uma vida cristã de mediocridade. É só você desocupar o celeiro e tirar as coisas velhas e dizer: Senhor, o meu celeiro está desocupado, manda coisa nova para cá. E Ele tem bênçãos novas para mandar para a sua vida hoje. Ele tem bênçãos para a sua vida hoje. Desocupa esse celeiro de bênçãos antigas, mesmo os bênçãos espirituais, que Ele vai te dar coisas novas, novas revelações, novos dons, novas experiências, novo começo, porque Ele é um Deus que tem coisas novas para hoje. Ei, você saudosista cascudo, largue esse saudosismo para lá, viva em Cristo hoje. E Paulo está dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam,
Às vezes, a licença aqui me ajuda, obedeça meu comando. Vai para frente ali. Às vezes nós vemos crente assim na igreja, irmão, ruim das pernas. Tem um que é ruim que nem carne de pescoço mesmo, é difícil, o pastor não consegue levar ele para frente mesmo. Mas tem um que você pega ele aqui e leva, irmão, vamos para frente, vamos. Jesus vai te abençoar e daqui a pouco ele está cheio de Deus, está quase pegando anjo pelas pernas. Aí está falando língua estranha, alegre. E você vira um pouquinho, daqui a pouco ele está lá atrás de volta, irmão. Parece que o Satanás puxou de volta. E ele está lá atrás, beiçudo, brabo com o pastor, brabo com a igreja. E falando mal da igreja. Aí o pastor vai lá e põe nas costas e carrega de novo. Quase joga dentro do céu infeliz. Daqui a pouco ele está lá de novo na sarjeta. Gente que parece que tem um imã que puxa ele para trás, irmão. Tem gente que parece ter um imã. Você acabou de ajudar ele e ele daqui a pouco está lá de novo chafurdado na lama. E o Espírito de Deus está dizendo: largue dessa vida de manha. Jesus te chamou, Jesus te salvou. O pastor não tem que estar te jogando dentro do céu, não. Ele mostrando o caminho já está suficiente. Aí vem uns que gostam de matar pastores, dizem: pastor, tem que visitar o fulano que ele está morrendo espiritual. Esses pastores não visitam. E o abençoado nem sabe que o pastor já carregou esse infeliz nas costas, já levou, já quase jogou lá dentro do céu, e não tem o que fazer com essa coisa. Aí você diz: somente o Espírito de Deus. Vai para frente, rapaz, e se converta. Entra no céu comigo. Não deixa o diabo te puxar para trás, irmão. Tem um imã terrível te puxando. E aí você fica pensando: meu Deus, o que eu estou fazendo? Daqui a pouco ele desiste de tudo. Aí vira mochileiro da fé. Vira nômade. A igreja Assembleia de Deus não presta mais. Tem um monte de crente besta falando mal da igreja, irmão. Irmão, vai te converter. Vem buscar avivamento junto. Talvez os problemas da igreja você seja o culpado. Você não está ajudando a orar, está murmurando. Mas se você começar a orar e ajudar o pastor, as coisas vão mudar em nome de Jesus. Existem pessoas que querem ir para o céu, mas carrega um fantasma atrás de si. Ele quer ser crente, mas é mais ou menos assim: fica atrás de mim. Pecado, não sai muito longe não, que eu tô aqui na igreja, mas vai que eu resolvo dar uma desviadinha, aí meu pecado de estimação está aqui atrás de mim. Aqui está a diferença da interjeição aqui, olha. Quando você lê aqui, olha, presta atenção. Esquecendo-me das coisas, uma tradução diz que atrás. Atrás é aqui, irmão. Se eu não soubesse que terno que ele tinha vindo, eu ia falar a cor. Não adianta falar a cor, porque eu já vi o terno dele. Mas eu estou vendo aqui, a cor do terno dele aqui. Eu tenho um pouco de visão para trás. Se o pecadinho de estimação estiver por perto, dia que eu estiver meio triste, meio abatido, eu pego esse pecado de volta. Pecado de estimação, irmãos, que vai com você a vida toda e você vai vendo essa vida cansada, miserável. Você não consegue ter liberdade em Cristo porque o seu pecado de estimação está aqui. Aí ele se torna um fantasma. Aí você é um fantasma atrás de mim. Aonde ele vai? Ao pecado aqui. E o que é pior, irmão? O cabra vai orar, dobra o joelho para orar. Parece que o pecado dobra o joelho com ele também. Está aqui do lado. Na oração, aquele pecado que tormenta a sua mente está aqui atrás. E Paulo está dizendo, deixando as coisas que para trás. E aí eu vou usar essa expressão da NVI. Para trás. Atrás é aqui. Mas para trás é diferente. Se você quiser vencer na vida cristã, elimine os pecados que estão à sua volta. Para trás é mais ou menos isso, sai da minha frente, some, eu não quero te ver aqui, desça a escada e vai embora. Desculpa essa ousadia aqui, é só para ajudar. Aí você vai orar, o pecado não está mais aqui. Você já está liberto, você fica em paz, porque o pecadinho de estimação, o pecadinho do adultério não está aqui atrás de você, o pecadinho da cachaça, da cerveja gelada, do vinho, o pecadinho da fornicação, né? Não está aqui atrás, você está liberto dele. Aí você dobra o joelho e sente a presença de Deus, você fala em línguas estranhas, porque o pecado de estimação foi-se embora.
Quantos estão entendendo, irmãos? É isso que Paulo está dizendo. Esqueça o pecado que para trás. E aí eu quero usar a NVI exatamente para isso, ó. Para trás é longe. Essa interjeição, para trás, é quando foge da sua vista. Você não está vendo ela aqui perto, ó. Atrás está bem perto. E o que Deus quer nos orientar nesta noite, irmãos, é que quando o pecado está do nosso lado, a gente tem muito mais dificuldade de se manter na vida cristã. Se é algo que você gosta na vida carnal, todas as vezes que você passar por perto daquilo, vai mexer com você. Joga no mar do esquecimento o pecado. E a Bíblia diz que nesse mar do esquecimento é acompanhado de perdão. E não tem mulinete que pesca esse pecado de volta para você. Ele pode ter uma linha poderosa, não vai puxar esse pecado de volta, porque foi Deus que jogou para trás esse fantasma que te tormenta. E eu encerro essa minha participação pensando com vocês algumas coisas que faz muito sentido. Quando ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás, ele vai usar avançando. Ele usa novamente aqui um gerúndio. E aí ele diz, eu esqueço hoje, esqueço amanhã, avanço hoje e avanço amanhã. Me empresta aí uma bolsa aí. Cada as mulheres carregam bolsas. Você me empresta seu fardinho aí, filha? Todos os dias. Aí. Esse fardinho aqui é pequeno, é fácil de resolver. Imagina, isso aqui é um problema. Me ajuda aí, Daniel. Preciso de mais um fardo aí. Eu amanheço hoje. Aqui, o pastor Álvaro gosta de carregar fardo. Aí. Eu amanheci hoje. E apareceu um problema para resolver. E às vezes esse problema amarra a gente. E tem pastores, tem obreiros que às vezes ficam doentes. Porque não tendo condições de resolver aquele fardo, ele joga aquele fardo nas costas e sai carregando aquilo. O que Paulo está dizendo para nós é que todos os dias você terá fardos para carregar. Todos os dias você terá um problema para carregar. E aí tem casos que você olha e diz, Deus, esse fardo aqui, como diz o mineiro, dou conta não. Ele usa o verbo antes da negação, né? Dou conta não. Aí, cede ele obedecer a palavra, se eu não dou conta, vou deixar para trás. Ora, eu sou mesmo obrigado a resolver abacaxi, do qual eu não sou capaz de resolver? Aí tem casos, tem fardinhos que você fala assim, Deus, isso não dá para mim. Ó, Pedro diz assim, ó, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, e ele terá cuidado de vós. Então eu ponho no altar da oração. Eu não vou carregar esse fardo. Eu não sou daquelas mulas que antigamente carregava cangaia. E o animal que acostuma carregar cangaia, quando o dono pegava ela e põe aqueles dois balaios, ela fazia assim para entrar debaixo da cangaia. Tem crente que parece que gosta de entrar debaixo de fardo, parece que dá uma ajeitada que nem um burro de carga. Mas o Deus que eu sirvo, o Jesus que eu aceitei, Ele não te chamou para carregar fardo deste mundo. Ele só disse uma coisa, toma sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve. No dia seguinte, apareceu um outro fardo. Aí Deus está dizendo, cabra, você tem condições de resolver isso aí. Tem, principalmente obreiro, tem obreiro que vai empurrando com a barriga os fardos, vai deixando, e não resolve problemas. Às vezes é questão de vida ou morte, e ele pode fazer e não faz, porque é omisso. Ele vai lá e diz, Senhor, isso aqui eu dou conta, eu vou resolver. Vai lá, aconselha, ora, repreende o demônio, cura o enfermo, e vai deixando para trás. Aí o texto diz, esquecendo e avançando. Esquecendo e avançando. Todos os dias
Os fardos vão aparecer no caminho, mas todos os dias você vai se deparar com coisas que você não é capaz. Aí você diz: Deus, eu não consigo tirar os meus filhos das drogas. Já lutei, não consigo. Então, Jeová está no altar da oração. Aí você dobra o joelho para falar com Deus e diz: Deus, aquele fardo está lá. Aquele fardo está lá, não vou carregar aquilo não. Olha bem para mim. Jesus não te chamou para carregar fardos. Pastor, mas é meu filho, escolheu as drogas. Põe ele no pé do altar e vai viver sua vida cristã. Pastor, mas eu estou sofrendo porque era uma pessoa maravilhosa e saiu da igreja. Põe ele no altar todos os dias e diga: Senhor, esse fardo não é meu, eu estou liberto e o Senhor me libertou para não carregar fardo. E você que fica aí: meu bico de papagaio, minha diabetes, meu problema cardíaco. Põe esse fardo nos pés de Jesus. Coloca essa diabetes nos pés de Jesus. Coloca esse bico de papagaio nos pés de Jesus. Coloca esta miséria nos pés de Jesus, e Ele terá cuidado de vós. Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui essa noite. Quando esse moço começou a falar, me deu um choque ali, e eu estava fugindo dessa palavra. Deus está dizendo aqui para você hoje: venha depositar esse fardo no pé do altar. Deixa Jesus resolver essa encrenca para você. Não carrega essa encrenca não, porque Ele te deu liberdade, te deu salvação. Aí tem alguém que você encontra na vida por aí: isso é bom dos mochileiros da fé, porque ele não confia em ninguém. Aí você encontra ele está com um monte de fardo nas costas. Aí já: tudo bem, irmão, estava tão difícil, estava uma luta. Umas irmãzinhas do ciclo de oração, umas irmãs, as mais velhas, às vezes o fardo é tão pesado: minha filha, não estou aguentando mais, está tão difícil. E meu marido é uma carne de pescoço, meu filho está não sei o quê. E Deus está dizendo: põe esse maridão carne de pescoço aí no pé do altar. Põe esse filho atribulado no altar. Joga esse fardo no chão e diga: Jesus, eu vou viver a minha vida em Ti que me salvou. Se o pastor Álvaro permitir, eu vou orar. Eu vou entregar os fardos. Está aqui o fardo do senhor, pastor Álvaro. Seu fardinho. Tem um outro fardinho aqui. Eu gostaria nesta noite que você acreditasse que Jesus entrou aqui para aliviar o seu fardo. Pastor, o meu fardo é financeiro. Deus é Deus de milagres da finança. Eu tenho tantas experiências com isso. Meu Deus, se eu fosse contar a experiência pastoral, eu assumi uma igreja enterrada numa situação financeira, e eu pus o meu joelho no chão e falei: Senhor, eu não vou morrer para essa gente. O Senhor já morreu por eles. Eles estão numa situação terrível financeiramente, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. Irmãos, eu vi Deus fazer coisa que até hoje eu fico pensando como isso pode acontecer. Parece que foi brotando do chão assim, e eu fui pagando conta, e Deus foi abençoando, e eu pensei: o fardo da finança caiu por terra, porque o Deus que eu sirvo é o Deus da prata e do ouro. E eu quero orar para alguém que esta noite eu sinto de Deus isso. Você está carregando um fardo financeiro. Deus pode mudar esse quadro. Eu estava pregando numa cidade de Minas Gerais. Não era essa mensagem, não era esse texto, mas eu falei que Deus tinha um cesto cheio naquela manhã, e tinha um irmão que estava precisando de móveis, numa situação difícil, dizendo: Senhor, como é que eu vou fazer para mobiliar minha casa? Eu estou numa situação difícil. E aquele irmão veio para frente chorando. Quando ele saiu dali, um irmão procurou ele e disse: irmão, eu vou mobiliar a tua casa, deixa comigo que eu vou dar todos os móveis. Pastor Marcos Antônio conta uma experiência que ele um dia chamaram para orar, e chamaram para orar para quem não tinha uma casa para morar, e ele não tinha um apartamento, e ele foi para frente, tomou o joelho e falou: Senhor, me dá um apartamento.
Diz ele que viu quando Deus vestiu ele num caixote. Um caixote veio e revestiu ele. E aí ele, na hora, não entendeu o que era aquele caixote. Na visão dele, o caixote desceu e ficou em cima dele. Quando ele começou a orar, ele entendeu. É o apartamento. 30 dias depois, Deus deu o apartamento para ele. O caixote representava o apartamento para ele. Não sei como Deus vai te abençoar aqui esta noite. Eu só sei que eu prego um Deus de soluções. Larga esse fardo no chão. Você não foi chamado para carregar fardo. Fardo não é para homem chamado por Deus, para mulheres chamadas por Deus. Fardo é para o diabo e os seus adeptos. Fardo não é para nós. Jesus já carregou o nosso fardo. Basta confiarmos nele, 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 nele. Quem sabe se esse grupo cantasse novo esse hino que eles cantaram. O Espírito Santo conduz nossas vidas. Pode, pastor? Cadê aquele grupo que cantou bonito? Eu quero chamar você aqui. Não fique com vergonha não. Se o seu fardo for financeiro, sai do teu lugar, vem aqui. Pastor, não, meu fardo é saúde física. Vem aqui. Se não couber todo mundo, vai para o corredor. Eu quero orar por você, pastor. Eu estou vivendo um problema sério de saúde. Quem sabe hoje você deixa esse fardo aqui. Pastor, eu gostaria de ser mãe, mas sou estéril. Muitas vezes eu orei por mulheres estéreis e Deus deu a ela filhos. Às vezes é um fardo difícil para carregar, mas o Deus que nós servimos é um Deus que desfaz todas as potências do mal. Esquecendo-me das coisas que para trás. Cuidado desse fantasma na sua vida, e por isso você não prospera. Enquanto você não largar esse fantasma, você não vai prosperar. Mas se você jogar para trás este fardo terrível, Deus te dará vitória. Cadê os cantores? Pode cantar. Olha aqui. Se você veio na frente porque você crê. Quem estiver enfermo, faça assim, ó, põe a mão no coração. Aleluia. Verdade. Quem tiver com problema financeiro, Deus vai entender, põe a mão no bolso. Ele vai abençoar o teu bolso hoje. Se o problema é financeiro, se você manter fiel, faça um compromisso com Deus. Fala, Deus, a partir de hoje eu vou ser fiel. Eu vou ser um dizimista, eu vou ser um ofertante. Deus vai abençoar a sua casa. Eu creio no milagre de Deus aqui essa noite. Moço, você pregou sobre o fardo, e Deus está usando vocês para deixar os fardos aqui esta noite. Pastor Álvaro, não carregue fardo. Jesus já carregou o seu fardo. Acredite nele e ele dará vitória todos os dias. William, acredita que o fardo ficou para trás. Gerson, acredita que o fardo ficou para trás. Márcio, creia que Deus opera milagres. Cante com eles. A nosso favor. Põe a letra para eles aí. Com carinho e eu quero ministrar na sua vida. Pastor, o meu caso é enfermidade. Põe a mão no coração. Pastor, o meu caso é financeiro. Põe a mão no bolso. Diga para Jesus que você está acreditando nessa ministração. Os que vão receber a unção aí, acredita. Os ministros do Senhor podem ungir os enfermos. Ei, você que está acompanhando pela internet, lá na sua casa, Deus é Deus de cura. Deus é Deus de milagres. Aleluia. Santo Espírito de Deus. Oh, Santo Espírito. Sempre cuida bem dos seus. Oh, Espírito Santo. Sabe como salvar uma alma. Oh, aleluia. Sabe como. Agora não é hora de brincar, não. Volte o seu pensamento para Deus.
É guerra espiritual quando estamos curando os enfermos. É guerra espiritual quando chamamos alguém para aceitar Jesus. E se você que está aqui essa noite ainda não aceitou Jesus, venha para a frente, entregue sua vida a Jesus. Cadê os pastores que podem estender as mãos e abençoar? Ele está aqui. Estou aleluia. Eu ministro sobre os músicos. Eu ministro sobre eles a tua bênção, Senhor. Ele fala comigo. Fala mesmo. Ele anda comigo. Ele está falando aqui esta noite. Eu não posso viver sem Senhor, eu ministro a cura para os teus filhos agora. Em nome de Jesus, sejam curados agora. Senhor Jesus, entra com providência nas finanças. Aqueles que estão passando crises financeiras, Tu és o Deus que sara na finança também. Aqueles que estão com problema no casamento, Senhor, venha restabelecer, venha dar vigor, venha dar virtude. Abençoa esse casamento, Senhor. Livra do divórcio, livra do afastamento conjugal, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Pode chorar, Ele fala mesmo. Pode derramar as suas lágrimas. Eu não posso viver sem o Espírito. Em nome de Jesus eu ordeno cura, eu ordeno vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Eu estou sentindo que algo maravilhoso aconteceu na vida do povo de Deus nessa noite. Vá para sua casa, mas não agora, levando algo especial no seu coração. O Senhor suprirá todas as suas necessidades, tanto física, material e espiritual. Assente um pouco, irmãos, para pequenos avisos. E nós queremos agradecer a Deus por essa cooperação do pastor Gessé. Nas suas orações, ore por ele, irmão.